Você já se sentiu perdido por não enxergar a saída? Você já se perguntou assim: como crer em algo que meus olhos não veem? A resposta está na fé. Graça e paz, meus irmãos. Muito bom dia para você que nos acompanha. Lembrando, o nosso CREI Viva é toda segunda, quarta e sexta, às 7 horas da manhã. E eu quero incentivar que você esteja com a gente, já dê o seu like, já se inscreva no nosso canal, compartilhe. Isso é muito importante para a continuidade do CREI Viva. Mas agora eu também quero te fazer um convite muito especial. Participe conosco do nosso cursão bíblico. Você pode adquiri-lo através da plataforma da Hotmart e você vai ter uma taxa anual para pagar, mas com tanto conteúdo bom que você vai encontrar lá, vale a pena estudar o cursão bíblico com a gente. Então quero te convidar, você tem um link aí embaixo, você pode participar conosco, tá bom? Quero te fazer esse convite muito especial. Bom, meus irmãos, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã. Obrigado por estar com os meus irmãos. Abençoa todos eles que estão conosco. Nessa manhã, seja uma manhã muito especial, porque é uma manhã de fé, uma manhã onde o teu Espírito agirá no nosso coração, na vida de cada um dos meus irmãos. Pai Celeste, peço a tua bênção sobre eles, em nome de Jesus. Eu quero ler 2 versículos. O primeiro está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Isso é Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Agora, 2 Coríntios, capítulo 2, aliás, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Ele diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Quero compartilhar algumas coisas desses versículos com vocês. Primeiro, que a fé enxerga o que os olhos não alcançam. Por exemplo, Abraão. Abraão, a palavra do Senhor diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 8 até o 10, que ele saiu da sua terra sem saber para onde ia. Então, ele confiava numa promessa que era invisível, que os seus olhos físicos não alcançavam. Então, precisamos entender que fé não é cegueira. Fé, na verdade, é uma visão mais profunda que podemos ter das coisas. Para algumas pessoas isso não parece muito racional, mas não é mesmo. A fé é algo que vai além do raciocínio humano, além daquilo que é razão humana. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que a fé ela é ativa, mesmo quando está na escuridão. Por exemplo, muitos desistem porque eles não veem nada acontecendo. Então, a pessoa faz uma oração, pede por algo a Deus e fala: Senhor, me ajuda. Mas as coisas não acontecem de imediato. Parece que a resposta demora em vir. Então, a pessoa desiste. O que eu quero incentivar você a aprender com Noé. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 7, diz que ele continuou construindo a arca mesmo sem ver a chuva. E você sabe, em Gênesis diz que nessa época de Noé não havia chovido na terra. Mas pelo contrário, vinha da terra um vapor que durante a noite umedecia toda e regava toda a terra. Então, as pessoas nunca tinham visto chuva cair do céu, água cair do céu. Então é muito mais difícil, muito mais complicado. Então a fé, ela atua aí, nesse sentido de que você não precisa enxergar para o caminho inteiro para poder dar o próximo passo. Então você tem um caminho, você não precisa saber o que está daqui a 1 quilômetro. Você tem que continuar, dando passo a passo. Então, continue caminhando, continue construindo a arca, porque a fé é isso. Enquanto você caminha, Deus está trabalhando em teu favor. Uma terceira coisa importante para nós meditarmos aqui é que quem crê no invisível, isso é princípio, quem crê no invisível vive o impossível. Então, peraí, vamos refazer isso. Quem crê no invisível vive o impossível. Por exemplo, Romanos capítulo 4, versículo 18. Abraão estava esperando uma promessa. Ele não sabia para onde ia,
não sabia o que ia acontecer, mas a Bíblia diz que ele creu. Vamos ler? Eu quero abrir minha Bíblia aqui para ler Romanos, capítulo 4, e o versículo de número 18. Romanos 4, eu vou abrir aqui, eu não tinha deixado aberto. 4:18. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Então, é uma esperança contra a esperança. Ele não tinha motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Então, é esperança contra a esperança. Ele apenas creu, continuou caminhando, continuou construindo e não tinha motivo talvez para ter esperança, mas ele sabia que Deus havia feito uma promessa e que Deus cumpriria. Por exemplo, Bartimeu, aquele cego que Jesus encontra antes de entrar em Jericó, a Bíblia diz que ele começou a gritar, então nós falamos que esse Bartimeu, esse cego, viu Jesus antes mesmo de receber a cura. Ele conseguiu, através da fé, enxergar o Mestre. Através da sua fé, ele conseguiu enxergar a Jesus antes de Jesus curá-lo. Isso não é bom, irmãos? Então, de repente você está com uma notícia ruim na sua vida, um diagnóstico negativo, ou talvez você está com muitas dúvidas no coração. Deixa eu te falar uma coisa. Feche os teus olhos naturais só por um instante. Arrisque-se a crer. Veja Deus pela fé. Veja Deus agindo na sua vida. De repente você está com muitas notícias pessimistas. O Creio e Vive é para isso, é para te mostrar que Jesus, ele abre uma porta para você. Ele revela o Evangelho para você. Você sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é boas notícias. Não é má notícia, é boa notícia. De que Deus enviou o seu Filho para morrer no meu lugar, no seu lugar, em nosso lugar, para nos dar a vida eterna. Então não tem nada acabado, de repente as notícias não são boas, como eu disse. Talvez há muitos diagnósticos negativos, muita gente se levantando contra, as circunstâncias se levantando contra, mas a sua visão espiritual vai te levar aonde a razão nunca poderia te levar. Então, essa visão, eu quero que você abra os seus olhos do Espírito. Essa visão espiritual vai te levar aonde a razão nunca poderia te levar. Então, meus irmãos, eu quero nessa manhã, um dia tão especial, um dia de fé, te motivar a você se arriscar nessa manhã. Crer no Senhor Jesus. Crer no milagre que Ele vai fazer na tua vida. Porque quem crê no invisível, vive o impossível. Então feche os teus olhos, permita-me orar por você. Pai, eu quero glorificar o teu nome, te exaltar. Senhor, eu peço que abra os olhos desse meu irmão, dessa minha irmã, que a tua mão esteja sobre eles, para que eles vejam o que o Senhor está preparando para o seu futuro. Coisas grandes estão por vir, coisas extraordinárias, que aos olhos humanos são impossíveis, está para acontecer na vida deles. Eu peço que o Senhor os ajude nesse momento difícil que talvez estejam passando, nesse momento de tristeza ou nesse momento de tantas falas contrárias à fé de cada um deles. Ajude-os nesse momento, que eles possam crer na tua palavra, saber que o Senhor cuida deles. Por isso, Pai, eu peço isso no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.